Então, bom dia a todos. Recapitulando sobre o assunto da Antiga e Nova Aliança, portanto, nós sabemos que na Antiga Aliança havia um tabernáculo, havia um templo feito de pedras desta terra, e esse era o local onde o povo poderia buscar Deus, no local onde eram feitos sacrifícios pelo povo. Esses sacrifícios eram feitos através de uma tribo de sacerdotes, de levitas, e os sacerdotes que haviam lá, e o sumo sacerdote. Portanto, essas pessoas faziam um intercâmbio entre Deus e os homens. A palavra mais correta, mediação, faziam mediação entre Deus e os homens. Os homens não tinham acesso direto a Deus, a não ser através de um sacerdote ou de um profeta. Essa era a realidade da Antiga Aliança, mas graças a Deus Cristo veio. Cristo é o sumo sacerdote de uma nova aliança. O seu próprio sangue validou essa aliança, uma aliança eterna. E nessa nova aliança, o tabernáculo já não é mais um tabernáculo feito por mãos humanas. Esse tabernáculo não é mais nem menos do que todos aqueles que são crentes, que são cristãos, que se arrependeram dos seus pecados, que creem no sacrifício de Cristo, que esse sacrifício é válido para pagar pelos seus pecados, e que se batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, assim se identificando com Ele e obedecendo a essa ordem que Ele fez. Portanto, falando dessas pessoas que são o tabernáculo, em Jeremias 31, 33, já tínhamos visto, 31, 33, já tínhamos visto, que diz: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a lei de Deus passaria a estar no coração do homem, o homem que se tornaria tabernáculo vivo de Deus. No tabernáculo da Antiga Aliança havia uma arca lá onde estavam guardadas as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. O novo tabernáculo, que somos nós, tem as tábuas de Deus no nosso coração. Gostaria de ler um versículo que está em 1 Pedro 2, 5. 1 Pedro 2, 5, que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós somos pedras vivas desse tal tabernáculo, sacerdócio santo, casa espiritual, casa de Deus. Para quê? Para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A função de todo sacerdote é oferecer sacrifícios a Deus. Na Antiga Aliança ofereciam por si e pelo povo. Nós já não precisamos de oferecer sacrifício pelos pecados, esse sacrifício foi feito por Cristo, mas nós devemos diariamente fazer sacrifícios agradáveis a Deus, porque somos sacerdotes. E eu gostaria de falar sobre esses sacrifícios, e quero começar logo por uma questão que está bem clara em todo o Novo Testamento, que é a oração, a intercessão. O sacerdote fazia intercessão pelo povo perante Deus. Nós devemos fazer intercessão, devemos ter uma vida diária de oração. Oração por todos os assuntos. Em 1 Timóteo 2, 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E depois, mais à frente, até explica dos que estão em eminência, etc. Mas é interessante que aqui diz: antes de tudo, exorto que se use a prática, uma prática que se deve ter de súplicas, orações,
Intercessões. Intercessões é uma oração em favor de alguém. Ações de graças, gratidão, em favor de todos os homens. Então, eu gostaria de... Portanto, estou falando de 3 ações que marcam o exercício diário do cristão. 3 ações que nós devemos fazer a todo momento. E uma delas, a primeira, é oração. Como sacerdotes devemos ter uma vida de oração. Mais, em Hebreus 13:15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por Ele, sempre por Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ofereçamos sempre por meio de Cristo a Deus sacrifício de louvor. E isso é uma coisa que devemos fazer. No tabernáculo, no Antigo Testamento, principalmente na época de David, havia louvor continuamente. Os levitas, que eram a tribo responsável pela adoração, eles tocavam instrumentos, eles faziam louvor a Deus. Nós, como sacerdotes, devemos louvar a Deus. Sim, com música, sim, em culto, mas não somente aí. Nós devemos levar uma vida de louvor a Deus, com a nossa voz, no trabalho, onde quer que nos encontremos, devemos estar cantando e louvando a Deus. Interessante que aqui diz que é o fruto dos lábios que confessam. Portanto, uma das características do louvor é sai dos nossos lábios. Temos que louvar a Deus. Esse é um sacrifício, está escrito nesta passagem. E nós, como sacerdotes, devemos fazer esse sacrifício diariamente. No versículo seguinte, em Hebreus 13:16, diz: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se aguarda. Outro sacrifício com que Deus se agrada muito é fazer beneficência. Esta palavra é conhecida de todos nós e sabemos o que significa. Comunicação tem a ver com identificarmos com quem está a passar dificuldade, e não só identificarmos ao sentirmos mal, mas identificarmos ao fazer algo por essa pessoa. Então, é um sacrifício que agrada muito a Deus. Recapitulando, vida de oração. Vida de oração, louvando, intercedendo, suplicando. 2. Louvor. Cantar, lábios, da boca para fora. 3. Beneficência. E falando de beneficência, em Gálatas 6:9, diz... Gálatas 6:9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos, sempre fazendo bem. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então devemos fazer bem a toda a gente, principalmente àqueles que são nossos irmãos na fé, que são também sacerdotes perante o Senhor. Então isto é muito importante. Em Provérbios 19:17, no Antigo Testamento, diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará em seu benefício. Quando nós fazemos algo em favor de um pobre, estamos a fazer a Deus. Isto é bíblico, não é só em Provérbios 19 que está, mas está em muitas passagens do Antigo Testamento. Finalizando, um senhor que está em Atos 10, fala de Cornélio. Um homem que temia a Deus, mas não era salvo. Isto está em Atos 10, versículos 2-4. Quem quiser ler o capítulo 10 e salvo o seguinte, e vai ver que Cornélio não era salvo. No entanto, apareceu um anjo a Cornélio que lhe disse assim: as tuas orações e as tuas esmolas chegaram para a memória perante Deus. E diz lá que Cornélio fazia muitas esmolas ao povo e orava de contínuo. E aparece-lhe um anjo e diz: as tuas orações e as tuas esmolas chegaram perante Deus. Então, alguém que não é salvo, e que há duas coisas desta pessoa que chegam perante Deus, as orações e as esmolas, é muito importante para Deus
que nós oremos e que nós demos molas. Portanto, recapitulando, 3 coisas que marcam o sacerdócio diário do cristão são a oração, são o louvor e são as ofertas, as boas obras. Então que nós possamos ser cheios destas 3 coisas e viver nelas diariamente, porque a seu tempo ceifaremos isso que semeamos, se não houvermos desfalecido. A seu tempo ceifaremos. E quem recompensa por estas coisas é o próprio Deus. E é para Ele que nós vivemos, para o Senhor Jesus Cristo. Então não é fazer as coisas para os outros verem, fazer aquilo só que os outros notam, não. Aquilo que nós fazemos é para Deus, porque somos sacerdotes e são sacrifícios para o Senhor. Tchau.